seu som tá dando um pouquinho de microfonia. Um pouquinho, No mas computador? tanto faz. Que você continue me ouvindo, mas que você puder baixar um pouquinho o som. Então, gente, eu tô aqui com a Cláudia Stratiuk. Ela é psicanalista, ela é mestranda da UFPR e ela vai falar com a gente hoje sobre as consequências do confinamento. Nesse período que a gente está passando, que é bem difícil, inclusive ela vai trazer dicas para os pais em relação às crianças, né? Nesse período conturbado que a gente está falando. Então, aguarda só um pouquinho agora a nossa vinheta e ela já vai dizer um oi, uma boa tarde para vocês. Cláudia, seja muito bem-vinda, me sinto honrada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui e é um prazer muito grande. E vocês que estão aqui com a gente também, boa tarde, Ana Unum, seja muito bem-vinda. Então, Cláudia, fique à vontade, eu queria que você falasse pra gente essa questão toda do confinamento. Que você, como psicanalista, que você tem percebido nos seus atendimentos dentro dessa realidade maluca que a gente está vivendo hoje em dia? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite, Ana Flávia. É um prazer também estar aqui falando sobre esse tema. Até já falei sobre isso, né, em algumas outras situações. E desde o início da pandemia também me debrucei sobre esse assunto, né, me referindo tanto enfim, nas pesquisas anteriores, em situações de grande estresse coletivo, né, porque afinal é uma experiência coletiva que a gente está passando e não é uma experiência local, né, como uma guerra local, mas em gerações é uma primeira experiência coletiva assim, difícil que a humanidade está passando, né? Isso também faz com que se crie uma rede, um laço social em torno desse problema que a gente está vivendo, e isso não é só de cada país, de um país, mas de todos, né? Que está vivendo, claro, cada lugar, cada país vai reagir conforme a sua cultura, as suas condições, né? Mas o que a gente percebe, assim, né? A gente está vivendo um momento de perdas, né? Acho que, assim, essa é a principal questão que se Muitas perdas, coloca né, Cláudia? Meu Deus do céu. perante a pandemia e ao confinamento também. Não são todos que estão confinados, né? Muitas pessoas estão trabalhando, precisam trabalhar ou precisam são serviços essenciais ou pessoas que precisam realmente botar comida na mesa e não conseguem ficar, né? E a gente vai falar sobre isso também. Então, o que a gente está tendo de perdas, né? De mortes, pessoas, seja de conhecidos, de pessoas próximas, ou mesmo dos desconhecidos, né? O impacto que tem a quantidade de mortes todos os dias nos jornais, né? No Brasil, a gente tem um problema também que se acumula, que é a questão política, né? Que um discurso aí negacionista do problema, ou um discurso, né, enfim, alguns a gente vê o uso político disso, ou ainda, enfim, os problemas que acarretam politicamente em torno dessa questão. Né? As perdas financeiras, muita gente seja perdeu clientes, perdeu trabalho, perdeu vendas, foi demitido, Foi uma isso coisa tem, bem automática, assim, parece que aconteceu, sim, né? Parece que da noite pro dia todo mundo perdeu. Se não perdeu o emprego, perdeu um pedaço do salário, perdeu em investimentos, perdeu em benefícios, né? Foi uma coisa sim, que de alguma forma atingiu todo mundo, assim, pelo menos uma grande maioria. sim, exatamente. Assim, isso é uma experiência também comum a todos, né? A perda de liberdade, né? Porque mesmo que a gente, quem pode sair ou pensa em sair, é sempre com culpa ou com preocupação de uma contaminação, né? Ah, verdade. E a perda dos laços sociais, né? Porque a gente está distante das pessoas, né? A proximidade física, né? Do contato. E também a perda de
planos e projetos que as pessoas tinham para 2020, né? Ah, Aquele meme, né? Tudo saindo do jeitinho que eu não planejei, né? Então, de repente, assim, de uma hora para outra, todo mundo teve que reavaliar seus planos em função de todas essas perdas, né? E alguns, enfim, também expostos à solidão, porque pessoas que moram sozinhas ou que nossa, não é podem mais ter contato com verdade. suas famílias, ou com uma intensificação do convívio, né? Pessoas que moram em família, que não conviviam tanto, que saíam para estudar, para trabalhar, e agora tem 5, 6 pessoas, filho, adolescente, criança, cachorro dentro de casa, convivendo 24 horas por dia. Cláudia do céu. É muita coisa muito extremista, né? Assim, ou você se vê às vezes sozinho demais, ou com um excesso de gente que você nunca conviveu tanto tempo com tanta gente, tudo junto agora ao mesmo tempo. Sim, sem É, um intervalo, né? Sem aquele intervalo necessário de poder sair e voltar e ter. Não, a convivência ela é intensa, né? E isso também leva, né? Por exemplo, no caso das famílias com crianças pequenas, e famílias eu incluo todo mundo, mesmo mães solteiras, pais solteiros, enfim, assim, levou uma fragilidade, uma perda da rede de apoio, né? Seja a escola, sejam os profissionais, ou, enfim, as famílias, avós, tios, pessoas, uma rede de apoio que ajudava com as crianças. De repente, a gente vê principalmente professores que estão muito sobrecarregados, né? Porque tendo que dar aula, lidar com uma situação, né, nova de produzir aulas em vídeo numa situação emergencial que não é o ensino à distância, né? Nem o trabalho remoto também, né? Todo mundo teve que improvisar, tiveram que virar com youtuber da criança em noite pro casa, dia, né? tendo que cozinhar, enfim, esse é o panorama, né? Isso acho que todo mundo sentiu um pouco, todo mundo sabe aonde que se identifica nessas perdas, né? Acho que esse é o panorama que nós temos, né? Cláudia, eu vou E te pedir uma licença um pouquinho antes de você continuar, porque esse assunto é extremamente relevante, até como a Janaína colocou ali. E eu queria, para vocês que estão chegando agora na live, seja no YouTube, seja aqui no Insta, vocês do Insta, que vocês venham para o YouTube pela qualidade, tá? Do vídeo. Pessoal, vocês viram que eu tô aqui hoje com a Cláudia Sarachuk, que é psicanalista, que é mestranda de psicologia pela UFPR, e ela vai trazer pra gente as consequências desse confinamento que nós estamos vivendo. Então é um assunto importantíssimo para todo esse cenário atual. Então, se vocês pensam que tem alguém que vocês conheçam, que está precisando ouvir um pouquinho sobre isso, acalmar o coração, acalmar a mente, entender um pouco sobre tudo isso que a gente está vivendo, vai ali na sua flechinha do Instagram, clique em compartilhar a live, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Para que mais pessoas possam ser atingidas por esse conteúdo e que elas também se sintam acolhidas dentro disso tudo que está acontecendo, né? Porque elas não se sintam ainda mais sozinhas quem está sozinho, né? E às vezes a gente entra também, né, Cláudia, numa solidão interna, né? Mesmo às vezes a gente estando com a casa cheia, às vezes vem como é que a gente explica? Uma tristeza de estar vivendo tudo isso. O áudio tá com eco, estão falando que o áudio tá com eco. Será que é o meu, Dani? Tá, Cláudia, conta pra gente então. E aí? então, e alia-se a isso, né, a questão da incerteza quanto ao futuro, porque ninguém sabe quando vai durar, quando que vai vir uma vacina, quando que a gente vai poder retomar uma vida normal e se vamos, ou se ela vai ser transformada, né? Então, é uma carga emocional bastante forte, né? Um estresse muito grande, no sentido de algo, né, que vem de fora e que atinge cada um de alguma forma, né? E o que a gente, assim, uma série de controle sobre o que vai acontecer, né? Quando você tem mais ou menos a gente sabe que vai sair todo dia para trabalhar, aquele projeto que você fez vai funcionar, enfim, as surpresas são poucas, né? Vamos dizer assim, Certo. num certo sentido da vida. Como que as pessoas lidam, né? Então, estão lidando com essa situação, né? Tem uma questão do medo, né? Que é um sentimento. Aí eu vou falar dos sentimentos agora durante a pandemia, depois eu vou falar de um pós-pandemia, né? Joia.
O medo que se refere, assim, numa situação intensa, né, um sentimento persistente. Não, porque a gente tem várias, dá para dizer assim, da graduação dos sentimentos, né, que a gente tem. Então, a gente vai ter comportamentos exacerbados, as pessoas que lavam a mão o tempo todo dentro de casa, até a mão ficar em carne viva, as pessoas têm hipocondríacas, as pessoas que já... Enfim, você tem várias situações, o medo ele pode ser protetor, porque você tem medo, então você se protege, como ele pode também expor a pessoa a um risco de outra forma, né? A angústia, né? Quando não se consegue elaborar situações, quando a gente não consegue criar narrativas, metabolizar, tentar entender a situação, imaginar como sair do conflito, então a pessoa fica paralisada, né? A outra forma, daí um luto, né? O luto é um processo que vem depois da perda. Então, todas essas perdas para essa para todas essas perdas é necessário um processo de luto, né? E ele acontece ou não, né? Então isso depende muito a gente passa por um tipo de depressão, e alterna, né? Sentimentos de raiva, de tristeza, de desânimo, né? E isso é do ser humano, isso é normal, né? É assim que funciona, é assim que a gente atravessa essas questões, né? Cláudia, A questão... Oi, desculpe. veio uma pergunta, é porque você falou de medo, e aí veio uma pergunta aqui da Janaína que diz assim: como podemos saber se estamos exagerando o nosso medo ou se o que estamos sentindo é algo normal? Como que a gente sabe se o nosso medo está dentro da normalidade ou se a gente está num exagero? Como que a gente consegue determinar isso? Principalmente quando ele paralisa a gente, quando ele te impede de levar uma vida razoavelmente dentro das condições que se apresentam, entre aspas, normal, né? Então, aí é preocupante. Mas eu não diria que durante a pandemia o que se apresenta ele vai ser ou não algo preocupante. Eu acho que no depois que a gente vai poder olhar retroativamente e entender o que se passou. Eu acredito que agora, né, se a pessoa fica paralisada e não consegue minimamente exercer suas atividades, isso é uma questão importante, Um né? sinal de que não está bem, né? Sim, exatamente. E a outra forma, né, de lidar com a situação é a negação, né? Então, são as pessoas, é uma forma um pouco delirante, as pessoas evitam o problema imaginariamente, né? Não está acontecendo. Eu ouvi já de um senhor, não, esse vírus não existe. A pessoa que vai sem máscara no mercado, Meu Deus. que não está acontecendo nada, enfim, é uma forma de se proteger também, como se negasse o que está acontecendo, né? E alguma forma aparece também um comportamento compensatório, Como que é, por assim? exemplo, não, isso, assim, as pessoas que dizem, não, isso veio para melhorar a nossa vida, vai ser muito maravilhoso depois, né? Então, na verdade, a gente tem isso em função de eu acho, de um traço muito da sociedade contemporânea, que é essa noção de estarmos sempre bem, sucesso, felizes, pessoas que estão o tempo todo muito bem, né, que aceita pouco a tristeza, o luto, a depressão, que são coisas normais do ser humano, né? Ao mesmo tempo que patologiza todo esse sentimento, né? Então, se você não está feliz o tempo todo, você está doente. E não é bem assim, porque o que a gente vê, né, isso fora da pandemia, né, anterior à pandemia, não é que a gente tinha uma epidemia de depressão, a gente tem uma epidemia de diagnósticos, como Como se tudo assim? fosse, patologia, né? Então, se você perde uma pessoa querida e fica num luto difícil, isso não é uma patologia, você está passando por um processo, você vivencia um sentimento humano, né? Às vezes as pessoas têm dificuldades e buscam ajuda, né? Mas a gente tem essas questões que e eu acho que a pandemia
escancarou muito isso, né? De que as pessoas podem ficar assim tristes, podem ficar com raiva, chateadas, com medo, e que isso é humano, isso é do humano, né? Claro. Então, o que a gente não vai ganhar nada com isso, né? Então, esse comportamento compensatório é para a gente compensar todas essas perdas que a gente está vendo, né? Não estamos perdendo tanto, vai ser bom. Eu não tenho esse otimismo. Eu acredito que a gente vai ter muitos avanços assim, na tecnologia remota, porque isso virou uma necessidade. A gente vai ter avanços na medicina e na saúde com relação a essas questões, né? E talvez se pense melhor o meio ambiente. E se a gente tiver avanço nas políticas públicas, eu vou ficar bastante feliz também, né? É, Eu também enfim, tenho esse, eu também sou meio. Eu lembro que no início da pandemia eu via-se muito, né? Ah, é porque nós vamos sair melhor dessa, seres humanos melhores. E aí, logo na primeira semana, o preço do álcool em gel foi 200% a mais. E aí, virou-se toda aquela questão que o capitalismo induz as pessoas. E aí, é sempre ganhando, né? O que teoricamente deveria gerar solidariedade, gerou oportunidades e oportunismos, né? sim. Então, a chance que o ser humano tinha que ter melhor já demonstrou que não funciona muito, não. Né? É E meio aí eu complicado. entro assim numa questão essa que você comentou, né? Que a gente vai lidar com todo o que está acontecendo com os recursos psíquicos que a gente tem. Então, essa situação de extrema, de sobrevivência, né? Que coloca a gente à prova da nossa sobrevivência e das pessoas que estão próximas, elas exacerbam como a gente já lida com as situações. Então, você coloca a situação de oportunismo, ou as pessoas que estão, né, enfim, adolescentes, né? Vou dar um exemplo dos adolescentes. A gente vê isso nas estatísticas aí. Os adolescentes é um grupo que é pouco contaminado, né? Não são os jovens, estou falando dos adolescentes, porque eles estão adorando ficar em casa. Né? A adolescente já tem uma questão com o corpo, de expor seu corpo ao outro, ao olhar do outro, né? A questão da crítica, de se sentir inadequado. Então, as crianças, os adolescentes que estão dentro de casa, na frente do computador, absolutamente confortáveis, Não estão achando porque eles dificuldade nenhuma, né? Estão adorando. não estão se expondo ao olhar do outro, né? E do seu corpo. É como se isso ficasse em stand-by. Até a mãe de uma paciente veio me falar: eu adorei o remoto, quando voltarmos, acho que ela continua remoto. Falei: não, 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 não. Vai voltar e vai voltar presencial, porque é muito importante a presença do outro, né? Do olhar do outro, né? A presença física, que eu acho que isso é uma questão que eu estou me colocando também, da importância da presença física das pessoas, né? Entendi. E você imagina, por exemplo, você acredita que esse tipo de. A gente está vivendo todos, né? Um confinamento, as crianças, nem ninguém está indo para a escola, nada disso, colégio. Você acredita que as crianças também elas passam por essa questão de talvez uma dificuldade de ressocialização, porque tá todo mundo no online? Essa volta para a escola de estar dentro de sala, todo mundo junto, você acredita que isso vai ser mais tranquilo para as crianças? Ou talvez tenha dificuldade também em relação aos adolescentes, no sentido de, cara, não, tá bom assim, não quero mais, tá Não, bom? pelo contrário, as crianças estão morrendo de saudades, estão É, loucas para ir. Eu já vi criança falando: nunca mais vou reclamar de ir para a escola, os pais falando: nunca mais vou reclamar de pagar a escola, né? é. Então, mas o que eu quero chamar a atenção, assim, né, que com as crianças, a principal questão, assim, de se manter atento dentro de casa, né, tem uma situação que a gente tá, que é comum a quase todos, é uma dificuldade de concentração, né, que a gente está muito ligado nessa questão da sobrevivência, a gente fica muito atento às notícias, quer saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo lá fora, e isso toma nossa atenção e fica muito difícil se concentrar, seja no seu trabalho, no seu estudo, nas atividades, né? E para as crianças não é diferente, né? Então, assim, o que a gente está percebendo, que as crianças também estão tendo dificuldades de concentração, medo, irritabilidade, às vezes comportamento agressivo.
alteração, sono, fome, às vezes até comportamentos de automutilação, né, com as crianças um pouco mais velhas, adolescentes. Então, o que eu digo, assim, né, que as famílias possam ficar atentas, né, para ter uma... O que se vê com as crianças, o que se ouve de diferente, o que se percebe ali, né, de diferente no comportamento das crianças, né, e ficar atento para ter uma escuta sensível, uma presença ativa também, né. Cláudia, qual o ponto que um pai, uma mãe precisa saber? Qual é o momento que ele deve procurar ajuda? E qual o tipo de ajuda que ele deve procurar? Por exemplo, quando procurar um psicólogo, quando procurar um psicanalista, quando procurar um psiquiatra, como se difere essas linhas e como que um pai entende qual o período para isso? Por exemplo, até que ponto eu tenho que aguentar, eu tenho que esperar para procurar uma ajuda profissional, ainda que online nesse momento, né? Sim, nesse momento está quase todo mundo atendendo, trabalhando online. Eu não vou me alongar na diferença entre a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, porque isso é um tema para uma live inteira. Vamos saber. Mas assim, o que eu quero dizer dos pais, né? Que a presença física, a segurança, né? Que os pais possam transmitir para as crianças, não só a calma, mas que eles sabem o que fazer, né? Ou mesmo que não, que nós vamos dar um jeito de transmitir essa segurança para a criança, né? E quando há algo que persista de todos esses sentimentos aí das crianças, né? Quando isso pode virar um sintoma, né? E aí a gente pode pensar quando isso é persistente ao longo do tempo, né? Quando isso não se desfaz, né? E a gente não sabe ainda, a gente está aí 3 meses nessa situação, né? Isso demora um tempo até que possa se tornar um problema ou não, né? Então, quando é necessário, né? Quando mesmo com esse apoio dos pais, ou quando os pais também estão numa situação de fragilidade, desamparo, né? Ou os pais, ou os cuidadores, enfim, e não conseguem, né, dar esse apoio para a criança e precisam desse apoio, aí sim é necessário buscar uma ajuda, uma orientação, né? E às vezes também eles estão em dificuldades e precisam dessa orientação, né? E deixa eu ver, né? A gente vê, porque tem várias formas aí, né? Eu acho que com as crianças é isso que eu tenho a dizer, né? Tá, tem algumas colocações aqui, eu vou ler para você, tá bom? Tá. Parabéns pela lucidez, Cláudia. Adoro ouvir a Cláudia. Também acredito nos avanços, vejo como ficar algo bom dia, momentos ruins que estamos passando. Concordo, o contato interpessoal é imprescindível. Vamos apenas aguentando quando deve ser no momento. É isso. Então, Cláudia, e dentro de todas essas perdas, você falou a questão das emoções, né? De uma muito presente nesse momento é o medo, né? A questão do foco também você colocou muito, o quanto é difícil a gente estar nesse foco, porque a gente está muito conectado e isso... A gente se dispersa fácil demais. E a ansiedade? Quando que a ansiedade... A ansiedade tem alguma relação com o medo? Sim, então, a ansiedade é o que faz essa questão da gente... o que será que vai vir, né? É um sentimento que antecipa algum perigo futuro, né? E que nós não sabemos qual é. Né? Então, eu chamei também de angústia, né? Porque a gente não consegue elaborar a situação atual e tem a ansiedade, né? Que é um sentimento um pouco difuso, um pouco, né? Esse medo que a gente não sabe o que vai vir, né? Essa incerteza quanto ao futuro. Perante essa carga, né? Que emocional, que também exige muita energia da gente. Então, não é à toa que a gente não consegue se concentrar nas atividades, porque muita da nossa energia psíquica está sendo gasta tentando entender a situação, dar conta do que está acontecendo, não só no mundo, mas dentro da sua casa, no seu trabalho, consigo, né? São muitas frentes que a gente tem que lidar e dar conta, né? E cada um na sua situação, seja ou de solidão, ou seja de
convivência intensa, né, com sua família, seus parentes, né, agora na quarentena eu tô vendo pais que nunca tinham, filhos que nunca tinham convivido com o pai e estão, né, convivendo com o pai nesse momento. Então são experiências novas também, né, que tomam muita energia da gente e que a gente se sente cansado, exausto, né? E aí agora também tem a questão da fadiga da quarentena que está se falando, né? Também que as pessoas já estão cansadas, né? E ainda a gente precisa fazer mais um esforço, né? Porque principalmente aqui no Paraná as coisas ficaram um pouco mais difíceis agora com o inverno e com a reabertura do comércio, enfim, né? Então é necessário um esforço individual para esse bem coletivo, né? Que é evitar as mortes, e quanto antes a gente sair disso e evitar isso mais rápido também, a gente pode voltar a alguma normalidade, né? E até uma coisa que eu li, que daí não é da psicologia, da epidemiologia, né? Que a questão da saúde pública, quanto mais ela dá certo, a gente não percebe, né? Então, eu fiquei 3 meses em casa e não aconteceu nada, e tá tudo bem. Então, por isso que ficou tudo bem, né? Porque se A ficou 3 gente meses vê em o casa, caos, a gente respeitou, né? vê o caos quando a gente não trabalha, né? E quando se a gente retomar uma vida normal, agora aí sim, né? Que vem o caos, né? Na saúde pública, enfim. Então, eu tenho visto aí na internet, tem muitas brincadeiras os 10 mais, os 10 jogadores de futebol, os 10 filmes, os 10 não sei o quê, e as pessoas fazendo várias brincadeiras, porque as nossas vivências hoje, elas estão muito restritas, né? A gente não tem muito espaço do acaso, né? Dentro de casa, a gente não acontece muito nada de diferente, né? Então, as pessoas também, essa forma de resgatar coisas do passado, uma certa nostalgia, também é uma forma de elaborar as coisas que a gente perdeu, de fazer um luto. E isso é muito saudável, é um processo Faz muito parte, isso saudável, então. né? Faz parte. E Cláudia, estão falando aqui, ó. Gastei muita energia me preparando para os meses que passaram e agora me sinto esgotada, bem como a Cláudia descreveu. E aí tem uma sim, pergunta aqui. Não, e tem uma outra colocação aqui, ó. Porque nos amedrontamos no início e depois relaxamos. Né, que cai nisso que você falou, que de Foz ter piorado, Paraná ter piorado, né? A gente no início ficou todo mundo morrendo de medo. Então todo mundo se reteve um pouco, depois o comércio foi abrindo e tem uma galera que tá realmente achando que, enfim. E tudo isso piora muito para tudo, né? Porque se a gente vê que a situação no Paraná piorou, né? O estado que a gente vive, no Brasil no geral não tá bom. E aí os medos todos voltam, né? Tudo vai voltando, aquele sentimento de que as coisas vão melhorar e daqui a pouco, nossa, não vão melhorar, né? Não tem prazo para melhorar, a gente não sabe quando vai sair dessa e como vai sair dessa. E tudo isso vai gerando aquele que você falou desse sentimento de angústia, de incapacidade muito grande, porque não tem o que a gente possa fazer diante disso. sim, um E sentimento de aí? impotência, né? E aí? Então, a gente ainda não tem como, assim, não posso afirmar, né, algo, isso é por causa disso, né? O que eu intuo a partir, né, da minha experiência, do meu conhecimento, né, é que eu acho que são dois fatores, na verdade, né? A gente fez todo esse esforço no início, né? E aqui no sul, que os vírus respiratórios chegam mais no inverno mesmo, né? Mas teve essa questão também, eu acho, do poder público, né? Porque quando libera um shopping, libera um comércio, não que exatamente nesses lugares tenham acontecido contaminações, mas as pessoas se sentem liberadas. Então parece que acabou a pandemia e os jovens foram todos para a rua se aglomerar, fazer festa, né? Então, são pequenas, como se fosse uma permissão do poder público, né? Como não há um consenso e uma ética comum a todos, né? Que cada um vai ter um jeito de lidar, eu não acredito no vírus, eu estou morrendo de medo, estou embaixo da cama em casa, né? Cada um vai lidar de uma forma.
é necessário, né, que o Estado, que o poder público tome isso nas mãos e institua regras e leis que as pessoas possam se balizar por essas regras. Isso é o mais, vamos dizer assim, eficaz em termos de, pensando em termos de saúde pública mesmo, né? Como eu estou lendo ali, né? Estamos vivendo um caso inédito e é verdade. A gente está pensando nas coisas à medida também que acontece, né? Dentro de cada área a gente se remeter à história, né? Na literatura científica específica, no caso das epidemia da gripe espanhola, e a gente hoje tem muito mais recursos, né, de saúde do que 100 anos atrás, né? Aham. E assim, então eu até queria, né, como que a gente pode lidar com isso, né? Acho que isso é uma questão importante, né? Como que cada um pode fazer para elaborar essas perdas, né? E eu acho que o mais importante, eu acredito, é manter os vínculos sociais e institucionais que a gente tenha, né? Porque é muito fácil, né? Eu estou vendo, lendo aí os jornais, tem muitos jovens abandonando, seja a intenção de fazer um Enem, de entrar na faculdade, os estudos, né? Eu acho que a gente tá, assim, o poder público está prevendo que haja uma grande evasão escolar, né? E isso é um problema Isso. muito sério, porque Claro. isso vai impactar, né, socialmente, economicamente no nosso futuro, né? De pessoas que abandonam seus planos, seus projetos, né? Então, eu acredito que a gente deva ter uma readaptação da vida, né? Pessoas vão perder o emprego e isso causa também né, essa perda de não é só financeira, mas ela é perda de um lugar social, de um lugar de reconhecimento que você tem no seu trabalho, ou de uma identificação que você tem social com aquele trabalho, né? Então, como marcar esse lugar, né, de reconhecimento, isso, ou vínculo com a instituição, por exemplo, se você está na universidade e não está tendo aula, como que você vai manter esse vínculo, né? É muito fácil isso se desmanchar e as pessoas perderem, né? Aham. Com isso também. Então, eu acho que o mais importante para manter essa noção de futuro que a gente possa ter é tentar manter os vínculos da forma que a gente puder, né? Tanto pessoais quanto institucionais, né? E tentar uma readaptação, né, da vida nesse sentido, que eu acho que É interessante você falar isso, porque às vezes nós, como pais, né, nós podemos às vezes estar sendo negligentes nesse sentido de não estar fazendo de deixar os filhos estar perdendo esse contato, né, porque já são mais de 100 dias sem aula, por exemplo, sem eles saírem de casa, sem nem lembrar. Eles lembram da escola, lembram dos colegas, eu tenho um filho de 8 anos, então eles lembram de algumas coisas, mas até que ponto a gente está resgatando com eles as memórias do estar lá, né? Do quanto é bom o presencial, do quanto é bom ter um ambiente adequado para isso, do que a gente está todo mundo tumultuado, amarrotado dentro de um ambiente só, fazendo tudo junto agora, né? Então, de repente, trabalhar com os jovens da mesma forma, né? De sim, não de resgatar esse sentimento do que era bom, né? Do lado positivo da coisa. sim, eu vi, tem algumas escolas que estão fazendo, inclusive, reuniões com os alunos, crianças, inclusive, pequenas, só não para ter aula, mas para conversar, Olha para, aí. né, pelo menos uma vez por semana dos alunos, porque as crianças estão também sentindo muita falta, né? Sim. E essa materialidade da vida, que hoje se traduz assim, né, nos afazeres cotidianos e que antes era muito na presença do outro, no olhar das pessoas, né, que você encontra pelo caminho e que também te dão um retorno sobre si, né? Isso a gente, infelizmente, não está tendo, né? Mas que de alguma forma a gente tem que tentar resgatar isso, né? E eu acho que, assim, durante o confinamento, a pandemia, a gente não pode falar em grandes problemas psíquicos, a não ser que eles já
né, estivessem instalados, mas eu acho que num depois é que se prevê, que, né, na área de saúde mental se fala muito em quarta onda, porque a primeira onda é o Covid, depois a segunda, terceira onda são as doenças que vão vir em decorrência de várias questões aí de saúde, e a quarta onda é uma onda de transtornos mentais, né? Então, que é o que, quando isso se prolonga no tempo e quando isso acabar, como que as pessoas vão lidar com uma volta, né, a uma vida, bom, Normal. que sofreu muitas perdas, né? Mas eu acompanho, né? Apesar de a gente fala-se muito em violência doméstica, em casais que brigam, separações, mas ao mesmo tempo, pelo que eu tenho acompanhado, tanto na clínica quanto nas histórias, tem muitos casais que estão se unindo, que resolveram viver juntos para passar a quarentena, para se apoiar, né? No Brasil aqui eu não vi dados estatísticos, mas do que eu acompanhei na França, também aumentou muito a violência doméstica, mas por outro lado aumentou muito a procura por exames de gravidez nas farmácias. Então, se por um lado tem muita briga, também tem muito amor, né? E eu acho que de alguma forma o que vai fazer, né, restaurar esses vínculos e os vínculos pessoais, né? Ali eu estou lendo ali, telefonar para os colegas, amigos, familiares, idosos, né? Tudo isso também alimenta as relações pessoais, né? E uma atitude mais solidária, mais colaborativa, também ela reforça os laços sociais, né? E o apoio mútuo restaura relações de confiança entre as pessoas, né? Você tá lendo aqui, Cláudia, o que a Tita tá falando? Sim, considerações importantes em relação ao que será o futuro e como podemos nos preparar, só de pensar sobre as possíveis transformações. Sim, exatamente. A gente poder alimentar, né, as relações pessoais e os vínculos institucionais, nesse sentido do trabalho, da escola, né? Isso mesmo. Gente, se vocês têm perguntas, colocações para Cláudia, aproveitem esse momento, essa oportunidade, porque tô aqui com uma psicanalista especialista em tudo isso que ela tá falando. O know-how da Cláudia é incrível, vocês já conhecem, né? Muitos de vocês já conhecem. Então, se vocês têm dúvidas, questionamentos, né? Qualquer coisa que tá passando na tua cabeça, emocionalmente falando, aproveite para trazer isso aqui para Cláudia, porque ela é a pessoa que pode te apoiar nesse momento tão estranho, diferente que a gente está vivendo, né? O Marcos Leitão tá aqui mandando saudações para você. Marcos Roberto Leão tá mandando saudações para você aqui no YouTube, Cláudia. Então, a gente Um aproveitar abraço pro Marcos. que a gente está falando que a gente também tá no YouTube, tá ao vivo. Então, a conexão lá no YouTube ela é um pouco melhor. Se você quiser, vai para lá que a gente também lê os seus comentários lá. Sinto muita falta do abraço. Ó, tá aqui, ó, tá falando a mãe, a avó, a tia, a irmã, né? Então Sim, é justamente isso. Eu acho que se por um lado a gente viu a importância, né, do remoto, do online, da tecnologia que possibilita, né, o trabalho e inclusive nos possibilita estarmos todos aqui agora falando sobre esse assunto, né? Por outro lado, eu acho que a gente percebeu a importância disso, do contato físico, do contato pessoal e da importância disso. Se não né, na questão de trabalho e estudo, mas principalmente na questão afetiva, né, dos laços entre as pessoas. E também a gente pode perceber que a gente cria nossos laços não só, né, na família, mas dentro, né, da escola, dentro da faculdade, dos estudos, do trabalho, seja quais forem, né? Então, a importância da presença nesses lugares é principalmente essa afetiva de construção de laços, de construção de situações coletivas, né? isso aí, Cláudia. Gente, é um momento singular,
né, que nós estamos vivendo, um momento diferenciado e a gente precisa se apoiar. E se tá difícil, muito difícil, se você não tá sabendo se você tá em pânico, se você tá em medo, se você tá se sentindo paralisado, talvez seja o momento de você procurar um profissional. Porque os profissionais, né, isso que é bacana, né, Cláudia? Porque teve essa, como você falou, essa pegada tecnológica que veio de uma certa forma para ficar. Claro que não muda, que não se compara com o presencial, mas os profissionais da área, né, também foram para esse movimento do online, até para não deixar essas pessoas sem esse suporte. Né? Então, se a pessoa hoje está num nível de ansiedade muito grande, se ela está talvez em pânico, se ela tá entrou na hipocondria, como hipocondria, sei lá. Enfim, se ela se desenvolveu de alguma forma que ela está vendo que não está saudável, ela consegue ter esse recurso de no online ter esse tipo de acompanhamento, não é isso? Sim, exatamente. Em Curitiba, até a prefeitura disponibilizou um serviço para situações de emergência psíquica. É um serviço gratuito, mas não é um serviço permanente, é um serviço de urgência apenas, né? E também o Conselho Federal de Psicologia fez uma regulamentação do atendimento online, isso já vinha vindo e agora com a pandemia isso se instalou definitivamente, né? Foi Ainda regulado. não era regulamentado isso. Não, ele era regulamentado, mas agora isso ficou, vamos dizer assim, Não tem mais como fugir, mais né? evidente, exatamente. Então, esse atendimento sim é possível e é o que todos os psicólogos, psicanalistas têm trabalhado dessa forma. Entendi. A conexão no Insta caiu um pouquinho, mas a gente já está de volta, né? E Cláudia, fala um pouquinho do teu trabalho agora. Como que você atua? Em que casos que você atua? Se alguém quiser te procurar, como é que faz? Fala um pouquinho de você. Então, bom, a gente está aqui no Instagram, né? No meu perfil ele não é aberto, porque ele é um pouco mais, vamos dizer assim, de fotografia mesmo, não é nem tanto pessoal, nem profissional, mas eu gosto de fotografia, então ele é um perfil que foi criado para fotografia, mas tem lá meu link do meu site. Eu sou formada há 30 anos, acho que mais ou menos. Eu fiz minha formação em psicanálise na França e aqui no Brasil, em Curitiba, na Associação Psicanalítica. Já trabalhei bastante com criança, com adultos. Atualmente eu estou há 2 anos trabalhando atendendo num projeto de imigração e subjetividade da Universidade Federal, trabalhando com refugiados, imigrantes, Ai, que né, legal! de várias partes do mundo, Haiti, Venezuela, da África, enfim, de vários países que a universidade acolhe, né, e a cidade também. E o meu mestrado, agora eu estou fazendo mestrado em psicologia clínica na Universidade Federal, também é sobre as questões do trauma, né? Então, é com isso. E na clínica eu atendo desde crianças, Desde que adultos idade? Que e idade? Qual que é o mínimo? a gente atende até bebês na clínica, né? As mães com Sério? seus bebês, quando tem questões com a maternidade, com os bebês, sim. Olha que interessante. E idosos também, né? Eu também trabalho, isso vem vindo uma procura bem grande, né? Ultimamente. E adolescentes também, que eu gosto bastante de atender. Enfim, a gente, na psicanálise, algumas pessoas têm uma especialidade, mas isso não quer dizer que você tenha, né? Para a psicanálise, você tem que entender de como funciona um sujeito, né? Um psiquismo. Não necessariamente você fica especialista em determinado tipo de gente, né? O ser humano é muito rico, muito. A gente não. Você não vai tratar de sintomas ou de problemas específicos, você vai tratar com pessoas e o que elas trazem, né? Como podemos A Tita ajudar tá. os Acho que a Tita adolescentes e tá. a Tita, isso mesmo. Como podemos ajudar os adolescentes a toparem entrar na terapia? Olha, que tarefa hercúlea, Tita. É complicado. Como? Como que a gente faz isso? Tem que ser por livre e espontânea vontade, claro, ou não?
Não necessariamente, isso vai depender muito da relação, né, que o adolescente mantém com os pais. Alguns pais obrigam os filhos a irem e eles acabam se engajando, se comprometendo no Pode atendimento, funcionar, então. Mesmo que porque às vezes vá como obrigatório da pode. primeira vez, pode ser que funcione. Sim, pode porque eles acabam criando uma relação de confiança, né, com o psicólogo, o terapeuta, a psicanalista, né? Bacana. Então isso pode funcionar, mas isso vai depender também da relação, né, que se estabelece ali. Não é sempre que o pai e a mãe acham que o adolescente precisa ir, mas ele não, às vezes não quer. Eu acho que o importante também é oferecer essa possibilidade, né? Mas a adolescência é muito específica, né? Porque muitas vezes daí o adolescente vai dizer não, porque os pais querem que levar, ou ele também já se sente apoiado na rede de amigos, de outras formas, consegue lidar, ou às vezes muito tímido, não, né? Não quer se abrir para uma pessoa que ele não conhece, né? O que acontece? Às vezes chega o adolescente e fala só assuntos que não tem nada a ver com ele, né? Mas a gente tem técnicas e tem jeito de ir conseguindo colocar, que ele coloque algo de si ali, né? E construa algo sobre si mesmo, né? Que bacana. Então, gente, ó, tem jeito, né? Tem opções e o adolescente parece que, né? O meu ainda não é adolescente, meu filho, a gente ouve falando, parece que os meninos viram uns monstrinhos que não tem solução. Tem sim, né? É só você procurar um profissional da área, alguém que com muita dedicação, muito conhecimento, muito amor, muito carinho, vai conseguir fazer com que o teu filho entenda ele mesmo primeiro, né? Por que desses sentimentos malucos, por que dessa confusão hormonal, e isso tudo vai apoiá-lo no desenvolvimento pessoal dele quando você tem profissionais adequados para isso, né? Então, é procurar a orientação correta, porque, né, Cláudia, às vezes os pais também têm esse sentimento de fracasso, de ter, meu Deus do céu, não dei conta de criar o meu filho e agora eu vou ter que levar no profissional, né? Vem isso para os pais? Do sentimento de incompetência, assim, de caramba, pode parecer louco o que eu tô falando, mas assim, caramba, eu não soube fazer o que devia ter feito na época certa, seja lá quando foi, que eu também, porque passou, e agora eu tenho que levar para alguém me apoiar nisso aí, porque eu não sei mais o que fazer, digamos assim. Sim, mas isso, né, esse sentimento de, você falou de competência, mas pode ser de impotência também, né, do que quando o pai ou a mãe também conseguem assumir que eles, às vezes não deram conta e às vezes a gente não dá, né, procurar esse terceiro, né, uma ajuda de fora, que venha também intervir em alguma coisa, mesmo às vezes os pais estão em dificuldade de lidar com o adolescente, às vezes é o pai ou a mãe que precisam ir para uma análise, para uma terapia, Ver né? isso Nem agora. sempre é o adolescente, né? Às vezes a questão é dos pais, né? Como que eu vou lidar com meu filho? Como que eu vou tentar recuperar algo? Ou, enfim, como que eu vou lidar com a minha impotência perante o outro que já não quer mais meus cuidados, né? Que já está fora do meu alcance, que está querendo ter uma vida independente, né? Porque o que é muito comum é os pais quererem, de alguma forma, ortopedizar o filho, né? Que ele seja aquele filho perfeito, que seja modelo, que, enfim, um modelo social que se apresente ali para a família, né? E às vezes não é bem assim, né? Então, como que a gente vai trabalhar e pensar sobre isso, né? Muito bacana. Dentro das possibilidades subjetivas de cada um, né? Ó, A Dani tá uma colocando pergunta. aqui, ó, quais sintomas devemos estar atentos nas crianças que podem demonstrar que estão sendo afetados psicologicamente devido ao isolamento? Sim, acho que eu falei isso antes, eu vou repetir então, né? Tem as questões de dificuldade de concentração, medo, né? De diversas Falta de formas, foco, não tem foco, não e consegue ter foco em nada. a irritabilidade, os comportamentos agressivos, a alteração do sono, da fome, a automutilação. Mas eu quero assinalar que não, esses comportamentos, eles não são, vamos dizer assim, definitivos, né? Vamos dizer assim, isso aconteceu, então ele está com problema. Não.
quando isso é persistente no tempo, quando os pais não conseguem, com o seu apoio, com a sua escuta, né, dar conta disso, de poder entender o que está acontecendo e transmitir alguma segurança para a criança. Quando acontece isso, quando é persistente, aí sim deve-se, né, pode-se pensar que seja um problema. Mas achar que todos os nossos medos, nossa ansiedade, nossa irritabilidade, nosso cansaço seja patológico, não. Né? Isso é do humano. Né? E a gente também tem que se permitir, de repente, ficar 2 dias em posição fetal na cama, porque não estamos mais aguentando e está difícil mesmo. E, né? Tá aí a Cláudia, eu escrevi inclusive um textinho sobre isso, do se permitir, porque tem o meu perfil, por exemplo, é muito difícil se permitir viver o momento, né? Às vezes vem um sentimento tão grande de autoexigência que não pode parar, não pode parar, não posso parar, não posso ficar sem produzir, não posso E tenho parar. que ficar produtivo e feliz o tempo todo. Mas isso exige um esforço sobre-humano. Gente, eu estou tendo a honra de estar conversando aqui com a Cláudia Seratiuk, que a gente está nos minutinhos finais da nossa live. Eu quero agradecer muito a vocês, a presença de vocês aqui na live. Obrigada a vocês que estão aqui, obrigada a vocês que estão no YouTube por estar nos acompanhando. Né? Todo sábado eu vou estar aqui com mulheres fantásticas, pessoas fantásticas que vão ter sempre algo a nos agregar, né? E eu queria agradecer imensamente a sua presença, Cláudia, e você ter aceito o meu convite para estar aqui. Então, Eu que muito agradeço o obrigada. convite, agradeço a audiência. Para mim é um prazer poder falar dessas questões, né, para mais pessoas e que, enfim, o importante agora é isso, é a gente tentar manter os laços. Muito bom. Gente, na semana que vem eu vou estar aqui conversando com a Liliana Bortoli sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então você vai saber o que é isso, qual a empresa que precisa disso, o quanto isso é importante para o meu negócio ou não. Né? Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Todo sábado, às 15 horas, nós temos live aqui no Bate-Papo, no YouTube e no Insta. Então você é sempre muito bem-vindo e se você tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma opinião, né, algum assunto que você queira nos trazer, então é só mandar mensagem no bate-papo com ela, que vai ser um prazer estar com vocês novamente e responder e direcionar esse trabalho para o que interessa a vocês. Tá? Muito obrigada mais uma vez pela presença, o nosso tempo está se esgotando mesmo, e quem conhece o Insta sabe que o negócio morre da noite pro dia. Então, antes disso, um super beijo, Cláudia, mais uma vez muito obrigada. Obrigada pelo convite. Super beijo para vocês. Cláudia, se quiser falar mais alguma coisinha, aproveita que eu acho que tem um minutinho. É isso, acho que eu falei o que né, que o importante é a gente tentar manter os laços e a solidariedade para criar, né, essa noção de permanência também, que acho que isso que é o mais importante agora. Gente, união, a gente precisa estar cada vez mais próximo, né? Então, foi como foi colocado ali pela Eni, ligação, WhatsApp, qualquer coisa que você puder fazer para se unir, para não se sentir isolado, para não se sentir sozinho, para não deixar que o outro se sinta assim também. E procurar ajuda se necessário. Não tenha vergonha e não tenha medo, tá? Precisando, procure ajuda. Tem excelentes profissionais por aí, a Cláudia é uma delas. E se ela não puder te apoiar, Muito eu tenho obrigada. certeza que ela vai indicar quem possa te apoiar na sua necessidade. Então a gente fica por aqui no bate-papo com ela. Um super beijo para vocês, um excelente final de semana e até sábado que vem, às 3 horas. Até logo, obrigada, gente.